Uma saudação a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que acompanham essa nossa reflexão dominical. Voltamos agora, retomamos o Evangelho de São João, que continua no capítulo 6. Vamos ouvir o trecho do versículo 60 até o versículo 69 deste capítulo 6. Neste trecho do Evangelho, Jesus resume um pouco as primeiras reflexões que fizemos sobre o pão da vida. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. No entanto, há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que criam e quem o haveria de entregar. E acrescentou: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos firmemente que Tu és o Santo de Deus. Aqui está essa conclusão do texto desse capítulo 6. O anúncio de Jesus sobre o pão da vida, depois dizendo que Ele era esse pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E este pão é a sua carne dada para a vida do mundo, diz Jesus. Os discípulos, então, ouvindo essas palavras e olhando esta realidade, dizem: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Comer da carne do Filho de Deus, beber do seu sangue. É muito estranho ouvir isso. Agora, se pensamos Nosso Senhor como alimento, e por isso Jesus quis deixar nas aparências do pão e do vinho a sua presença real. São alimentos muito simples que o ser humano usa para alimentar o seu corpo. Mas Jesus quis, utilizando esses alimentos, dizer que não era mais animais, não era mais ovelhas, cabritos, touros, oferecidos em sacrifício como no Antigo Testamento. Agora é Ele mesmo a vítima do sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, como disse São João Batista, como apontou para todos. É Ele que derrama o seu sangue na cruz por nós. É Ele que se dá a nós como alimento. E Jesus fez isso na última ceia com os discípulos, quando tomou o pão e o vinho e o cálice com vinho e disse: isto é o meu corpo, isto é o sangue da nova aliança, o meu sangue. Que nós saibamos valorizar, queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia como alimento para a nossa vida de fé. E que nos preparemos sempre. Receber o corpo e o sangue do Senhor significa comprometer-se com Ele. E comprometer-se não significa um pensamento bom, significa uma mudança de vida. A minha vida deve ser expressão desta fidelidade de Cristo a Deus, ao Pai e a nós, os seus irmãos. Que nós saibamos valorizar a Eucaristia para a nossa vida de fé. E neste texto saibamos compreender que Jesus Cristo é aquele que veio do Pai. Por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Se nós compreendemos a Jesus Cristo, vamos até Ele, é porque nós fomos preparados pelo Pai já, antes de tudo. Os discípulos disseram entre si:
Que palavra dura é essa? E depois desta manifestação de Jesus, muitos discípulos, diz o texto, se afastaram e não seguiram mais a Jesus. Então, acontece. Existem pessoas que não aceitam isso. Não aceitam que Jesus é Deus e Senhor. Não aceitam que na Eucaristia, sob as aparências do pão e do vinho, está a presença real de Cristo. Não aceitam os mandamentos da igreja. Não aceitam aquilo que a igreja anuncia desde o princípio. É uma opção a ser feita. Nós temos que fazer essa opção por Cristo. É Ele o pão vivo que desceu do céu e nós somos os seus discípulos.